Já tive amigos que também na época de faculdade Alô, testando som levavam, tipo, o seguinte, comprimido. vizinho, caminho para a faculdade, eu levo lá para escola. Né? Isso daí já era uma coisa comum, tá? 30, 40 anos Compressão atrás, né? de Isso é uma coisa áudio. comum, não tem nada de errado nisso daí, não tem nada de tão inovador. O que é fantástico é que colocaram num aplicativo. Agora, assim, se essas empresas são viáveis ou não, isso eu não sei. Realmente a gente não tem uma bola de cristal, a gente não sabe por enquanto, né? A maioria está tendo prejuízo, essas de locação de corridas por aplicativo. Mas, né, foi uma ideia que surgiu, né, numa grande crise, que sucedeu lá nos Estados Unidos, um subprime, o pessoal perdendo tudo, sair devendo, financiar uma casa, sair devendo, porque houve uma sobreposição de garantias. Né? Agora, o nosso mercado realmente vai ficar aí bem de lado, como eu falei, pode ser muito prolongado é, como é que é, esse bear market, né, pode ser bastante prolongado, mas não vai ser um daqueles de quebrar as pernas. Quando é uma queda muito brutal dessas de quebrar a perna, que não ocorreu no Covid, ele recupera rápido. O problema é quando demora, Então o Brasil já passou por um período desses, né, entre mais ou menos 78, 79 até 83, tivemos uma crise sem precedentes aqui, uma recessão violentíssima, tá? Uma recessão assim, não faltava mercadoria, mas você tinha, né, um custo de vida extremamente elevado, né? E o comércio não andava, sabe? Quem era comerciante na época, quem tem aí na faixa aí de uns 50, quem tem a minha faixa de idade, 50, 55, e viveu esse momento, né? Então nessa época a gente devia ter uns 14, 13, 14 anos, quando está começando a se formar o nosso conceito econômico financeiro, deve ter sofrido coisas assim, inacreditáveis, coisas do tipo você não ter, você até tem a mercadoria lá, só que você não tem dinheiro para comprar. Tudo era caro demais, né? Eu até lembro que eu fazia uns bicos, né? Que você só podia pegar uma lata de leite ninho, né? Leite ninho foi um Testando, produto bastante testando. caro na época, né? Será? Tinha o produto, né? Só que quando na verdade faltava o produto, quando chegava, os comerciantes, né, vendiam muito caro, você só podia pegar uma lata por cada pessoa só podia pegar uma lata. Bom, uma lata de leite ninho na época fazia 4 litros. Se for pensar assim, ó, pessoal, Será? quantas mamadeiras, né, dá para fazer com 4 litros? E era uma coisa assim que até tinha gente fiscalizando para você não pegar mais do que uma lata. Ou então, se você for dias seguidos pegar lata de leite ninho no supermercado, né, ficava gente de olho, falava, não pode mais, só daqui a 3 dias você pode pegar. Um negócio absurdo, tá? Um negócio bem absurdo. Não vamos chegar num ponto desse, mas que o que se afigura aí é realmente um longo período, né, de escassez de escassez de capital, mas não de escassez de oportunidade. São nessas crises que surgem as grandes oportunidades, tá? Aliás, agora no Covid, muitas coisas mudaram. Então, muita gente, por exemplo, a gente aqui na nossa empresa, a gente tinha nós sempre tivemos um problema bastante sério aqui. Quem procura os nossos serviços, eles fazem questão de ter uma visita presencial. Quase sempre foi assim. Quase sempre foi assim. Ah, mas se você faz uma abordagem de risco, eu quero te conhecer, eu quero saber como é que vocês trabalham, né? E isso inviabilizava muito. Porque, por exemplo, se eu tenho um cliente lá em Mato Grosso, imagina deslocar eu, mais 2 técnicos, para ir lá verificar em loco, né, o risco, verificar a contabilidade, fluxo de caixa. O cara pode mandar isso num arquivo. Manda isso num arquivo. Agora, você imagina o custo, né? Então, quer dizer, só o custo, gente, ir lá, só para visitar o cliente era muito caro, né? E geralmente, né, o cliente principalmente de risco, tem essa característica de querer a presença física, né? Você fica, olha, ele quer te mostrar a fábrica, tá? Mas a gente começou a perceber o seguinte, e a gente ficava muito preocupado com isso. Mas, cara, a gente está perdendo cliente, né? Que a gente não vai, mas a gente não tem como deslocar um pessoal para ir lá. O que aconteceu? E a gente se preparando, né, para ter uma logística, né, para poder visitar várias indústrias, várias fábricas, e depois no final, aquilo era inócuo. Sabe por quê? Porque esse pessoal que procurava, geralmente depois de 6 meses, um ano já tinha quebrado. Então, muitas vezes a crise, ela, não vou dizer que ela é boa nesse sentido, mas faz a gente abrir os olhos, cara, não adianta tentar atender uma pessoa que está querendo isso daí. Porque o que acontece? Quando você tem um problema, você quer resolver ele. Agora, o outro problema é quando você não quer resolver ele, quando você quer ser escutado. Então a gente vê bastante isso. Inclusive agora, né? Depois
depois, né, do que veio o lockdown, foi até bom. Porque tinha muitas empresas que até faziam questão que a gente fosse, a gente não conseguia separar, né, quem que realmente queria pegar um serviço e resolver o seu problema e quem que queria ficar lá chorando as pitangas. E a maioria do pessoal que procura uma empresa especializada em risco quer chorar as pitangas. Ai, é porque eu entrei nesse IPO e comecei a perder dinheiro. Deixa eu só contar minha história. Esse dinheiro vem de uma herança que a gente tinha que deixar para os filhos. E agora a gente perdeu 70, 80, 95%. O que aconteceu é o seguinte: era esse tipo de comportamento que as pessoas têm. As pessoas muitas vezes não queriam resolver as coisas, tá? E quando veio essa crise, foi bom. Foi muito bom, pelo menos para nós. Foi bom porque a gente conseguiu separar o joio do trigo. Então, quando o cara chegava e falava assim: ah, não, mas você vem aqui pessoalmente, conhecer as nossas fábricas. Eu falo, pô, a gente não precisa disso. Eu só preciso do seu fluxo de caixa, seu fluxo cambial. A gente tem as nossas formas, nós fazemos aqui o cálculo cambial para ver como é que você tem que fazer o hedge cambial. Mas o cara não queria isso. Então, essa crise, por exemplo, para nós, para nossa empresa, foi excelente. Separamos muito o joio do trigo. Tá? Porque aquele cara que, numa época de bonança, cara, não, mas pega um avião, vem aqui, fica hospedado aqui, conhece a nossa empresa. Só porque isso tem um custo, isso daí. Isso tem um custo, né? E, claro, a gente tem que ter que embutir isso nos honorários do serviço prestado. Só que as pessoas não querem pagar por isso. Então, quando você tem uma época de bonança, ele é extremamente ruim, porque as pessoas ficam mal acostumadas. Elas ficam mal acostumadas. Aí, quando você pega o negócio e começa a apertar, aí não. Aí as pessoas não ficam mal acostumadas. Inclusive, grande parte dos produtos hoje que tem no supermercado, muitas marcas emergiram justamente na crise. Quando você vai ver hoje no supermercado, se você for pegar, é que é difícil, a gente não tem muita lembrança disso. Mas, por exemplo, aqui em Curitiba, tinham marcas de iogurtes aqui no supermercado que ocupavam lá, vamos dizer, uma fileirinha lá no canto lá da geladeira. Hoje essas marcas de iogurte, elas competem praticamente de igual para igual com as grandes marcas, com 30% mais barato. Isso foi reflexo da crise. Isso foram empresas que durante a crise mantiveram a sua qualidade, mantiveram seus preços abaixo das marcas livres e hoje conquistaram o mercado. Então, hoje você tem vários biscoitos, vários salgadinhos, né, que surgiram justamente na crise. Então, muitas vezes a gente não pode olhar com maus olhos esse longo período aí de recessão. É nesse período em que muitas boas ideias vão ser implementadas. E outra, tem aqui quando eu trabalhava lá operando prata, o senhor Sanches tinha um ditado muito legal, né? Ele falava o seguinte, né? O que acontecia no mercado da prata? Aliás, no mercado de commodities. Aparece um monte de gente dizendo como tem que fazer. Mas o jeito que eu aprendi a operar prata foi o seguinte: uma técnica muito antiga chamada força bruta. Tá? Você coloca o lote que você consegue ter tanto difícil. Você opera com aquele risco lá. E opera em mercados que são o quê? Que você é grande naquele mercado. Para você poder espremer o mercado quando for necessário. Então era assim que ele operava, sempre foi assim que operou esse grupo. E eu lembro que tinha muita gente que tinha umas ideias maravilhosas. Olha, a gente pode também mexer com platina, com paládio. Ele falava, não, tudo isso é nhenhenhen. Cara, pega a coisa que você se domina e faz direito. Faz direito o que você domina. Nós dominamos o mercado de prata. A gente só opera prata. Né? E é uma coisa interessante que outros grupos que operavam vários metais, vamos operar platina, vamos operar paládio, né? Teve inclusive dois que quebraram na época. Depois, quebraram lá em 2007, quando a curva da platina se descolou, tá, da curva do ouro, e a platina só caía, o ouro só subia. E historicamente as pessoas ficavam comprados, tá? Comprados de platina e vendido em ouro. Esse era o seu estoque funcional. Então aquilo embutia um risco muito grande. E aí, quando veio a primeira crise, na verdade, como a sua moeda funcional, ele é uma moeda só, então, por exemplo, eu dependo só do milho para eu poder ganhar grana, quando o milho sobe, você quebra. É isso que acontece. E todos que ficavam dependendo ou aqueles que só dependiam de um produto para sobreviver, que era o que? A arbitragem entre a platina e o ouro, e aqueles que de tudo fazia um pouco, o pouquinho que ele tinha de posição de platina contra o ouro foi o suficiente para quebrar a empresa. Por isso, tá? Na minha opinião, tá?
a diversificação excessiva gera mais problemas, traz mais problemas do que soluções. Mas isso a gente aprende na crise. O cara aprende na crise isso daí. O cara aprende na crise como? Que não aconteceu agora, né? Tinha gente que gostava de ficar vendendo o quê? Put, é isso? Ah, então eu vou vender um pouquinho de put de Petro, um pouquinho de Vale, um pouquinho disso. Então eu pegava 10 papéis e vendia put de todos os papéis. Aí o que aconteceu? 2, 3 papéis quebra o cara. Via, CSN, IRBR, Cogna. E assim, Ei, o cara tem lá, por exemplo, 10 papéis que ele vende a put. Tá? Você vender não, put de 10 papéis, um deles vai dar porcaria. não esquenta a cabeça com isso Não dá não. 2 ou 3 dão ruim, aí você acaba perdendo tudo. Então, o que eu aprendi, tá? Nesse grupo que eu pouco tempo, fiquei 4 meses Não, operando prato. O que eu aprendi? não Aprendi que é esquenta. melhor você Peraí. reduzir, né, a sua ação, a sua atuação Tá, vou e mandar. Não saber o que esquenta a cabeça com isso não, porque assim naquele é o seguinte, olha só. você possa fazer hedge, possa fazer a sua movimentação. Cara, olha Tá só. bom? A gente tá. Pô, foca nisso aí. Tu cansou, cara? Pô, você tá muito bem aí, pô, falando, sabe? Interagindo. Pô, continua nisso aí, por favor, tá? Isso aí de malhar, isso aí, esquece isso aí um pouco, tá? Porque a gente vai ter que sair do negócio lá que não tá dando, né? Vamos ter que praticar outro esporte, né? Agora, esse esporte aí de exercitar isso aí, eu confesso que eu sei tudo sobre, mas nunca pratiquei, né? Então, assim, você saiu na frente, né? Então, é ponto pra gente, né? Pode estudar, tá? O mercado aí tá em leve queda nos Estados Unidos, hoje deve abrir com uma leve queda aqui no Brasil. Mas olha, essas altas dos últimos dias, não fiquem muito animados com isso, tá? Não fiquem animados demais com isso, que a jornada aí, a inversão da curva a inversão da tendência, né, das bolsas vai demorar muito para chegar, tá? Ele pode ter entre acumulação e leve queda, não quedas muito mais fortes, como eu já falei. E aqui quem cai já caiu bem, mas agora tem que vir o quê? Bons resultados. E parece que os balanços que estão surgindo aí não são balanços muito bons aí que estão surgindo do segundo trimestre. Vão perder bastante pro equivalente, né, do mesmo período do ano passado. Bom, bora estudar, tá? E na descrição dos vídeos do YouTube. Ó, quer ver outra coisa interessante que eu tava aprendendo aqui com aquele cara que tu gosta, o velhinho da Yoki? Vai ter a palestra aqui presencial, tá? O velhinho da Yoki tá falando aqui o seguinte: um ponto positivo da pandemia por exemplo, muita gente foi muito prejudicada, deu muito errado, né? Se sentiu triste, né? Ficou pra baixo e tal, não conseguiu fazer nada. Aqui no YouTube, tem aqui na descrição, tá? E tem as nossas playlists. Mas muita gente também deu muito certo, né? Reagiu bem, fez o EAD, já formou, já fez estágio, já formou emprego, tudo. Então, assim, separou muito, né, cara? Quem fica de mimimi, né? E patati patatá e, né? Do que quem realmente pega e resolve, né? Então, né? Olha só, 22 de julho, né? E estamos sabendo aí, poxa, de uma coisa que é um fato, né? É uma constatação, né? Cara, né? De fato, cara, óbvio que é uma injustiça muito grande, né? A pessoa morreu mesmo, né? Então não sei o que, mas, né? Não teve, né? Realmente espaço, né? Quem ficou triste mesmo, chateado também, realmente também entrou numa coisa, né? Agora, se dependia da vontade, né? Da pessoa, é meio estranho isso aí, mas acho que deve ser uma coisa assim que deve ser, né? Pensado, né? Sempre, né? Sempre. Por isso não estamos sofrendo tanto. Mas existe um desespero quase que generalizado, principalmente do investidor europeu. A inflação da zona 2 foi 8,5. A taxa de juros está o quê? 2,2, 2,3, esperando 2,5.